Há um fenômeno psicológico sobre o qual ninguém fala. Não tem um nome amplamente reconhecido. Não aparece em livros populares de psicologia. Não é discutido em sessões de terapia, palestras do TED ou naqueles podcasts que prometem explicar a masculinidade moderna em 45 minutos. Mas se você passar tempo suficiente em ambientes com homens que viveram sozinhos por anos, genuinamente sozinhos, intencionalmente sozinhos, por escolha deliberada e não por circunstância, você notará isso na maneira como falam, na maneira como observam, na qualidade específica de atenção que trazem para uma conversa, para um ambiente, para uma pessoa parada à sua frente. Algo neles mudou, algo na maneira como veem. E em nenhum lugar essa mudança é mais visível, mais inconfundível, mais profunda do que na maneira como veem as mulheres. Não com amargura, não com idealização, não com a fome desesperada de um homem que esteve privado por muito tempo, ou a indiferença performática de um homem que finge não se importar. Com algo mais raro do que qualquer uma dessas coisas, com clareza. Hoje, vamos explorar essa mudança. O que é, o que a causa, o que ela produz em um homem e por que os homens que a vivenciam carregam algo no olhar que outras pessoas reconhecem antes mesmo de conseguirem explicar o que estão reconhecendo. A neurociência chama o que acontece na solidão de ativação da rede de modo padrão, a parte do cérebro que liga quando nos afastamos da constante performance social e começamos genuinamente a pensar, a processar, a ver. Mas antes da ciência, há a história. E a história, como sempre, é onde a verdade vive. Quero falar sobre Daniel. Daniel escolheu a vida de solteiro aos 38 anos. Não após um evento dramático, não após um término devastador, não por amargura ou medo. Ele simplesmente chegou a um ponto, após anos de relacionamentos que eram tecnicamente bons, onde a resposta honesta para "por que você está nisso?" não era mais clara o suficiente para justificar o custo. Então ele parou. Mudou-se para um apartamento só seu. Construiu uma vida de dentro para fora. Não da solidão para fora, mas do centro de si mesmo para fora. O ritual matinal, o treino, o trabalho, as três amizades que se aprofundaram no silêncio que a parceria costumava preencher. Durante o primeiro ano, ele quase não notou nenhuma mudança na forma como via as mulheres. Ele as notava da maneira como sempre notou, com interesse, com atração, com o filtro padrão de um homem que está vivo no mundo e não deixou de ser humano. Mas algo estava acontecendo sob a superfície. Silenciosamente, sem aviso, no segundo ano, Daniel começou a notar coisas que não havia notado antes. Não sobre as mulheres especificamente no início, mas sobre as pessoas, sobre como as pessoas atuavam em espaços sociais. O gerenciamento cuidadoso das impressões, a lacuna entre o que as pessoas diziam e o que seus corpos comunicavam simultaneamente, a energia específica de uma pessoa que precisava ser percebida de uma maneira particular versus a energia específica de uma pessoa que simplesmente era. Ele havia desenvolvido, no silêncio de sua própria vida, algo que a solidão sempre constrói na pessoa disposta a sentar-se com ela por tempo suficiente, a capacidade de realmente ver. E então, no terceiro ano, Daniel começou a notar como a mudança estava se manifestando, especificamente na forma como ele via as mulheres. Não como uma categoria, não como um conceito, mas como indivíduos, com uma precisão, uma honestidade e um calor que ele não possuía antes, e com uma libertação da necessidade que tornava tudo isso possível. Essa mudança, o que ela é, o que contém, o que significa, é sobre isso que trata este vídeo. Antes de falarmos sobre a mudança em si, precisamos entender o que a está produzindo. Porque a mudança não vem apenas do tempo sozinho. Ela não chega simplesmente pelo fato de um homem estar solteiro há 3 anos. Ela vem do que um homem faz com o silêncio. O que acontece dentro dele quando o ruído da constante performance social, o ruído de ser o parceiro de alguém, de gerenciar as necessidades emocionais de outra pessoa, de apresentar uma versão de si mesmo que se encaixa no contexto de uma vida compartilhada, finalmente se cala. Pesquisas neurocientíficas sobre a rede de modo padrão, o sistema cerebral para autorreflexão e cognição social,
mostram consistentemente que pessoas que passam um tempo regular em solidão genuína desenvolvem uma autoconsciência mais forte, um reconhecimento de padrões mais aguçado e níveis significativamente mais altos de clareza na forma como processam a experiência interpessoal. Em linguagem simples, a solidão ensina você a ver. Quando você não está constantemente atuando, não está constantemente gerenciando como é percebido, não está dedicando enormes recursos cognitivos à manutenção de um relacionamento. Sua atenção fica disponível para algo que raramente consegue fazer no ruído de uma vida compartilhada. Fica disponível para a observação. Não a observação ansiosa e autodefensiva de um homem procurando por ameaças. Não a observação de projeção romântica de um homem que precisa que alguém seja o que ele quer que ela seja, mas a observação limpa, sem pressa e genuinamente curiosa de um homem que não tem segundas intenções, que não está tentando impressionar, atrair ou gerenciar, que não tem nada em jogo nessa percepção em particular. Esse tipo de visão, livre de intenções, livre de necessidades, livre de atuações, é extraordinariamente raro e produz algo no homem que a desenvolve que outras pessoas sentem antes de entenderem. Pesquisadores que estudam a solidão consciente, a prática deliberada e intencional de passar tempo sozinho, descobriram que ela produz o que chamam de abertura e sensibilidade às nuances tanto dos estados emocionais internos quanto das dinâmicas interpessoais externas. O homem que pratica esse tipo de solidão não se torna mais frio com as pessoas. Ele se torna mais precisamente caloroso, mais capaz de uma conexão genuína, justamente porque sua observação não é mais filtrada pela necessidade. Daniel notou essa mudança em si mesmo lentamente. Da mesma forma que um homem nota uma mudança em seu próprio condicionamento físico, não através de uma revelação dramática, mas através da evidência acumulada de momentos em que a velha resposta simplesmente não chegou. A ansiedade que costumava acompanhar mulheres atraentes desapareceu. A necessidade de impressionar, de atuar, de gerenciar a impressão que ela estava formando desapareceu. A projeção, o preenchimento de quem ela poderia ser, com base em quem ele precisava que ela fosse, desaparecendo. E no espaço que essas coisas deixaram para trás, algo mais chegou. Interesse genuíno. O tipo real. O tipo que só pode existir quando não está contaminado pela necessidade. Primeira mudança. Ele para de vê-la como uma solução. A primeira e mais fundamental mudança é esta. Ele para de ver as mulheres como respostas. Antes que um homem tenha vivido sozinho por tempo suficiente para se entender, antes que ele tenha se sentado com sua própria fome, sua própria inquietação e sua própria necessidade de validação e aprendido a lidar com essas coisas internamente, ele traz tudo isso para as mulheres que conhece. Ele está, sem saber, procurando por uma solução. Alguém para tornar o silêncio menos assustador. Alguém cuja presença confirmará que ele é digno de ser escolhido. Alguém que completará o que quer que ele sinta de incompleto em si mesmo. Isso não é uma falha de caráter. É uma condição humana quase universal. A maioria dos homens caminha pelo mundo carregando essa busca silenciosa e quase não reconhecida, e isso molda tudo. Como eles abordam as mulheres, o que projetam nelas, como interpretam o que as mulheres dizem e fazem, quão rápido se apaixonam e quão duramente são atingidos quando termina. Mas o homem que viveu sozinho por tempo suficiente, que se sentou com sua própria incompletude e lidou com ela diretamente, que construiu uma vida que não requer a presença de outra pessoa para parecer uma vida. Esse homem para de carregar a busca. E quando a busca para, o que ele vê à sua frente muda completamente. Ele não vê mais uma solução em potencial. Ele vê uma pessoa, um indivíduo específico, um ser humano irredutivelmente complexo que não é nem sua salvadora, nem sua decepção. Apenas uma pessoa com seu próprio mundo interior, sua própria história, sua própria maneira de se mover pelo mundo, e sua capacidade de realmente ver essa pessoa claramente, sem a distorção de sua própria necessidade, é um dos dons mais raros que um homem pode trazer para qualquer interação humana. Daniel descreveu isso uma vez como: eu costumava conhecer mulheres e imediatamente,
Começar a medir se elas poderiam consertar algo que eu nem sabia que estava quebrado em mim. Agora eu as conheço e estou apenas curioso sobre quem elas realmente são, não quem eu preciso que elas sejam. Segunda mudança. Ele lê o ambiente sem tentar. A segunda mudança é mais sutil e mostra que um homem que viveu em solidão genuína desenvolve uma capacidade observacional que a maioria das pessoas socialmente saturadas simplesmente não tem. Porque quando você não está constantemente gerenciando sua própria impressão, sua atenção fica livre. E a atenção devidamente empregada nota as coisas. Ele começa a ler a lacuna entre o que uma pessoa diz e o que seu corpo está comunicando simultaneamente. Ele nota a qualidade da atenção de alguém, se estão realmente presentes ou gerenciando uma performance de presença. Ele nota o que uma mulher está tentando proteger versus o que ela está genuinamente oferecendo. Ele nota a diferença entre alguém que se sente atraída por ele e alguém que se sente atraída pela ideia dele. Entre alguém que é genuinamente feliz e alguém que está encenando felicidade. Isso não é manipulação. Ele não está desenvolvendo essas habilidades para usá-las contra ninguém. Ele está simplesmente vendo com mais clareza, porque seus recursos cognitivos não são mais consumidos pela manutenção de uma vida compartilhada. E a ironia disso, a ironia bela e um pouco desconfortável, é que as mulheres sentem isso. Um homem que realmente as vê, que não está encenando interesse, não está projetando necessidade, não está gerenciando a interação estrategicamente, produz uma resposta muito específica. Elas relaxam. Elas se tornam mais elas mesmas porque a atenção genuína é extraordinariamente rara. E elas podem sentir a diferença entre um homem que as está vendo e um homem que está vendo o que ele precisa que elas sejam. Pesquisas sobre cognição social confirmam que o processamento focado em si mesmo reduzido, o que acontece quando um homem não está gerenciando ativamente sua própria impressão, aumenta significativamente a precisão e a profundidade da percepção interpessoal. O homem que não está atuando é o homem que está vendo. Terceira mudança. Ele para de idealizar e começa a ver com clareza. A terceira mudança é talvez a mais importante e a mais mal compreendida. Antes que a solidão faça o seu trabalho, a maioria dos homens aborda as mulheres a partir de uma de duas posições distorcidas, ou a idealização. Ela é mais do que é, ela é a resposta, ela carrega a solução para algo que ele não consegue nomear. Ou o cinismo defensivo. Ela é menos do que é, não se pode confiar nela. O investimento não vale o risco. Ambas as posições compartilham algo essencial. Elas são sobre ele, não sobre ela. São respostas ao seu próprio estado interno, sua própria história, sua própria necessidade e medo. Ela, em ambos os casos, é quase acidental. Uma tela na qual ele está projetando. O homem que viveu sozinho por tempo suficiente, que fez o trabalho duro de ver a si mesmo com clareza, de entender sua própria história, seus próprios padrões e sua própria marca particular de distorção. Esse homem começa a perder ambas as projeções. A idealização queima no mesmo fogo que queimou sua necessidade. O cinismo se dissolve quando não tem mais feridas não curadas para se alimentar. O que resta é algo que parece, para o homem que o vivencia, quase surpreendentemente simples. Ele apenas a vê sem a sobreposição, sem o roteiro que ele escreveu para ela antes que ela tivesse a chance de escrever o seu próprio, sem a história na qual ele precisava que ela se encaixasse. Ele vê que ela está tentando da maneira que todo ser humano está tentando. Ele vê onde ela é forte e onde ela está na defensiva. Ele vê o que ela passou na maneira específica como isso se inscreveu, em como ela se move e no que ela protege. Ele a vê não como uma categoria, mas como uma pessoa, não como uma resposta em potencial, mas como uma pergunta contínua, o tipo de pergunta sobre a qual vale a pena continuar curioso. Essa clareza não é exatamente confortável. Ela exige algo do homem que a carrega. Exige que ele resista ao velho reflexo em direção à projeção, que ele continue aparecendo para o que está realmente à sua frente, em vez de recuar para amar a história mais fácil. Mas isso produz algo na forma como ele se envolve com as mulheres que é, para muitas delas, genuinamente desconhecido. Ele as vê por completo, e isso muda tudo. Quarta mudança.
Ele não precisa mais da aprovação dela para se sentir completo. Essa mudança é a que se mostra mais visivelmente e é a que as pessoas, especialmente as mulheres, tendem a notar primeiro sem serem capazes de nomear o que estão notando. A maioria dos homens, em suas interações com as mulheres, está executando um processo contínuo em segundo plano. Soa mais ou menos como: ela me aprova, ela está impressionada, estou atingindo o padrão, ela vai me escolher, eu sou o suficiente. Esse processo é em grande parte inconsciente. Foi instalado cedo pela cultura, pelas primeiras experiências, pelo lento acúmulo de um mundo que dizia a um homem que seu valor era determinado por ele ser ou não escolhido. E ele roda constantemente por baixo de cada interação, moldando cada palavra, cada gesto e cada decisão sobre o que revelar e o que ocultar. O homem que viveu sozinho por tempo suficiente abordou gradualmente e, através da disciplina específica do autoconhecimento, a fonte dessa fome. Ele respondeu à pergunta: eu sou o suficiente? De dentro de si mesmo, em vez de esperar por confirmação externa. Ele construiu um relacionamento com seu próprio valor que não requer a participação de mais ninguém para ser mantido. E quando esse processo em segundo plano se cala, quando a busca por aprovação para de rodar, algo muda na forma como ele se apresenta. Sua fala se torna mais direta. Seu contato visual se mantém sem esforço. Ele diz o que realmente pensa. Ele discorda sem pedir desculpas. Ele ri sem monitorar se a risada é atraente. Ele está simplesmente presente. Simplesmente ele mesmo. Simplesmente ali. E a ausência da atuação é sentida por todos no ambiente. As mulheres descrevem homens assim com palavras que às vezes têm dificuldade em definir. Centrado, seguro, ele não parece precisar de nada de mim. E essa última, a qualidade específica de um homem que não precisa de nada de você, é paradoxalmente uma das qualidades mais atraentes disponíveis a um ser humano. Porque significa que o que quer que ele oferece livremente. Não para preencher uma lacuna, não para ganhar aprovação, simplesmente porque ele escolhe fazê-lo. Quinta mudança, ele desenvolve uma apreciação genuína sem posse. Aqui está algo que surpreendeu Daniel quando ele notou. Ele começou a apreciar as mulheres de uma maneira que nunca havia feito antes. Não com a apreciação consumidora e ansiosa de um homem que quer possuir o que admira. Não com a apreciação encenada de um homem sinalizando atração, mas com algo mais silencioso e mais completo. Ele se viu genuinamente comovido pelas maneiras específicas como as mulheres navegam pelo mundo, a inteligência social particular que muitas mulheres desenvolvem, a capacidade de manter múltiplas correntes emocionais em uma conversa simultaneamente, o tipo específico de coragem necessária para ser emocionalmente aberta em um mundo que historicamente nem sempre tratou essa abertura com cuidado. A maneira como uma mulher que ele conhecia lidou com uma situação profissional difícil, com uma combinação de clareza e calor que ele reconheceu como genuinamente difícil de alcançar. Ele não estava encenando apreciação. Ele não a estava usando estrategicamente. Ele estava simplesmente, pela primeira vez, com a visão específica que a solidão havia desenvolvido nele, realmente vendo essas qualidades com clareza, sem o filtro da necessidade ou da ameaça. E essa apreciação, precisamente porque não estava contaminada pela posse, produziu algo inesperado em suas interações. As mulheres se sentiam vistas em sua companhia, vistas pelo que realmente eram, não pelo que ele precisava que fossem. E ser visto de forma genuína, precisa, sem segundas intenções, é uma das formas mais profundas de conexão disponíveis a um ser humano. Ele não estava tentando formar relacionamentos. Ele não estava executando uma estratégia. Ele estava simplesmente trazendo a clareza de sua própria percepção desenvolvida para cada pessoa que encontrava. E a qualidade desses encontros, a profundidade deles, a honestidade deles, o calor específico deles era diferente de tudo que ele havia experimentado quando era menos claro. Sexta mudança. Ele entende as defesas dela sem levá-las para o lado pessoal. Esta é a que leva mais tempo para se desenvolver, e é uma das expressões mais silenciosas de um homem que fez o trabalho real. Cada pessoa caminha pelo mundo carregando a arquitetura defensiva acumulada de tudo o que passou.
Cada muro que uma mulher construiu foi construído por um motivo. Cada atitude defensiva foi ensinada por algo real. Cada teste que parece um teste é a memória de uma época em que alguém falhou em um teste que importava. O homem que não fez o trabalho de autoconhecimento, que não se sentou com sua própria arquitetura defensiva e a examinou honestamente, tende a vivenciar as defesas de uma mulher como pessoais, como direcionadas a ele, como algo que ele precisa superar, reagir ou criar estratégias para contornar. Ele leva o muro para o lado pessoal porque ainda não entende que o muro o antecede, que não foi construído para ele. O homem que viveu sozinho por tempo suficiente, que teve o tempo e o silêncio para examinar seus próprios muros, para entender sua origem, para desenvolver um relacionamento com seus próprios padrões defensivos que seja honesto em vez de reflexivo. Esse homem vê as defesas de uma mulher de forma diferente. Ele vê o muro e vê o que ele está protegendo. Ele entende a diferença entre um muro construído a partir da força, um limite genuíno de uma mulher que se conhece, e um muro construído a partir do medo, uma defesa de uma mulher que foi magoada. Ele não tenta desmantelar nenhum dos dois. Ele simplesmente os vê com clareza. E sua resposta a eles não é estratégica, não é reativa, não é ferida. É paciente. A paciência específica de um homem que fez as pazes com sua própria complexidade e, portanto, acha a complexidade de outras pessoas nem ameaçadora, nem decepcionante. Essa paciência é visível e comunica algo à mulher à sua frente, que muito poucos homens já comunicaram a ela. Diz: eu vejo você, toda você, a parte que está se apresentando e a parte que está se escondendo, e eu não vou a lugar nenhum. Sétima mudança. Ele vê a compatibilidade com honestidade radical. A mudança final e mais prática é esta. O homem que viveu sozinho por tempo suficiente, que construiu uma vida que é genuinamente boa, que funciona, que tem significado, estrutura e prazer diário, desenvolve um senso honesto e inequívoco do que a compatibilidade genuína exigiria. Não o pensamento positivo de um homem que precisa de uma parceira e está disposto a ignorar incompatibilidades significativas para conseguir uma. Não a rejeição cínica de um homem que desistiu e está colecionando motivos para confirmar a decisão, mas a avaliação clara e honesta de um homem que tem algo real a trazer para a mesa e está perguntando com curiosidade genuína e padrões genuínos se essa pessoa específica traz algo genuinamente complementar. A maneira como ela se move pelo mundo acrescenta ao que ele construiu. A presença dela cria algo nele que sua solidão não cria. Algo genuinamente aditivo em vez de simplesmente diferente. A conversa que eles estão tendo abre algo nele que estava fechado ou simplesmente confirma o que ele já sabe? Estas não são perguntas frias. São as perguntas de um homem que se respeita o suficiente para fazê-las e respeita as mulheres o suficiente para querer respostas honestas. Porque um relacionamento iniciado a partir da totalidade, da compatibilidade genuína, da adição real em vez do compromisso estratégico, é uma coisa inteiramente diferente de um relacionamento iniciado a partir da solidão, da pressão social ou do medo residual de ficar sozinho. Daniel colocou de forma simples: eu costumava me contentar porque tinha medo do silêncio. Agora eu não preciso me contentar porque o silêncio não é mais silêncio. É meu. E isso significa que quando estou com alguém, estou realmente com ela. Não com a ideia dela. Não com o que ela poderia consertar em mim. Com ela. Essa é a sétima mudança. E é a que muda todo o relacionamento em que um homem como Daniel entrará. Não apenas romanticamente, mas em todas as dimensões de sua conexão com outras pessoas. Há uma qualidade que as pessoas notam em homens que fizeram essa mudança. É difícil de nomear com precisão, mas é inconfundível depois que você a vê. Está na maneira como ele ouve, não a encenação de ouvir, não o acenar de cabeça e as perguntas de acompanhamento estrategicamente empregadas de um homem a quem disseram que ouvir é atraente. O ouvir real, o tipo que chega de forma diferente porque está conectado a uma mente que está genuinamente interessada, em vez de genuinamente encenando interesse. Está na maneira como ele discorda. Não agressivamente, não se desculpando,
simplesmente. Ele tem uma visão. Ela tem uma visão. As duas visões não combinam. Ele acha isso interessante em vez de ameaçador. Ele se envolve com a posição dela com curiosidade genuína, em vez da ansiedade velada de um homem que precisa que ela o confirme. Está na maneira como ele responde à beleza dela, não com a encenação de indiferença, o desinteresse afetado de um homem jogando uma estratégia, e não com o desejo consumidor e ligeiramente ansioso de um homem que não teve solidão suficiente para saber que a beleza não é uma emergência. Ele a acha bela da mesma forma que você acha uma peça musical bela, com apreciação, com presença, sem a urgência que a necessidade produz. Está na maneira como ele lida com o silêncio entre eles. Ele não o preenche ansiosamente. Ele não encena conforto nele. Ele simplesmente existe nele, no mesmo ritmo em que existe no silêncio de seu próprio apartamento, o que quer dizer, de forma completamente confortável. E esse conforto com o silêncio comunica algo sobre quem ele é que nenhuma quantidade de conversa poderia comunicar com tanta eficiência. Está na maneira como ele vai embora. Quando a noite termina, ele vai embora sem apego, sem estratégia, sem o desespero particular de um homem que tem medo de que este momento, se não for gerenciado perfeitamente, será o último. Ele vai embora porque tem um lugar genuinamente bom para onde voltar. E o simples fato visível de um homem que tem uma vida para a qual vale a pena voltar é talvez a coisa mais poderosa sobre ele. As mulheres descrevem sentar-se de frente para um homem assim como sentir-se diferente, mais seguras às vezes, mais honestas, como se pudessem dizer o que realmente pensam em vez do que gerencia melhor a interação. Como se não precisassem encenar a melhor versão de si mesmas, porque ele claramente não está encenando a dele. Essa é a mudança tornada visível. Isso é o que transparece. Há algo que preciso dizer honestamente antes que este vídeo se torne uma simples celebração. A clareza que a solidão desenvolve é um dom, mas não é um dom descomplicado, porque a mesma precisão que permite a um homem como Daniel ver as mulheres com mais clareza também permite que ele veja a lacuna entre o que ele observa e o que ele está disposto a aceitar. E essa lacuna, a distância entre a clareza genuína e a compatibilidade genuína, pode ser maior do que ele esperava. O homem que fez o trabalho de conhecer a si mesmo, que construiu uma vida que genuinamente funciona, que não entra mais em interações por necessidade. Esse homem tem padrões elevados, não padrões arbitrários, mas reais. E padrões reais, aplicados honestamente, significam que a coisa que ele está procurando é rara. E coisas raras exigem paciência. A mudança não torna tudo mais fácil. De certa forma, torna certas coisas mais difíceis. O homem que antes conseguia se convencer de que uma combinação ruim estava boa porque ele precisava que estivesse boa, não tem mais acesso a esse auto-engano conveniente. Ele vê com clareza, e a clareza, uma vez desenvolvida, não pode ser ignorada com segurança. Então ele espera. Ele vive plenamente na vida que construiu. Ele traz todo o seu ser para cada interação, sem precisar que a interação produza um resultado específico. E ele confia, não ingenuamente, não sem base, mas com a confiança específica de um homem que se conhece, de que a clareza que ele desenvolveu o servirá quando o momento certo chegar. Daniel vive sua solidão escolhida há 4 anos. Ele jantou com uma mulher na semana passada, amiga de um amigo, uma conversa que começou com um café e durou 3 horas sem que nenhum dos dois percebesse. Ela é atenciosa, direta e um pouco reservada de uma forma que ele reconheceu. A reserva específica de alguém que já foi aberto antes e pagou o preço por isso. Ele não tentou desarmar essa reserva. Ele simplesmente voltou toda a sua atenção para o que estava realmente presente na conversa e deixou que o que estivesse protegido permanecesse protegido, até que decidisse se mover por conta própria. Ela perguntou o que ele fazia nos finais de semana. Ele respondeu honestamente. Ele corre, ele cozinha, ele lê, ele vê as 3 pessoas em sua vida cuja companhia ele genuinamente valoriza. Ela perguntou se ele alguma vez se sentia solitário. Ele fez uma pausa antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque a pergunta era mais complexa do que a resposta habitual permite. Ele disse: às vezes, da mesma forma que qualquer pessoa que está realmente prestando atenção à própria vida
se sente solitária, mas não como eu costumava me sentir. A solidão que eu sentia antes era sobre precisar de algo que eu não tinha. Isso é diferente. É mais como a consciência da plenitude do que é possível. Não é sofrimento. É mais como apetite. Ela refletiu sobre isso por um momento. Então ela disse: essa é a resposta mais honesta que já ouvi alguém dar a essa pergunta. E ele pensou: porque é isso que a clareza produz. É assim que a mudança realmente se parece em um momento específico. Ele pensou que o que ela estava respondendo não era o conteúdo de sua resposta. Era o fato de que a resposta era real, que ele não a havia calculado, não a havia moldado para causar efeito, não havia dado a ela a resposta que melhor gerenciaria a impressão que ela teria dele. Ele simplesmente havia dito a verdade porque não tinha nada a perder com a resposta dela, porque sua vida não dependia do que ela faria com a informação, porque a clareza que ele passou 4 anos desenvolvendo havia, neste momento específico, produzido exatamente o que sempre produz. Um homem que podia vê-la e, ao vê-la, permitir que ela o visse. Essa é a mudança. Não uma posição adotada, não uma estratégia implementada, mas algo que cresceu no silêncio de um homem vivendo honestamente consigo mesmo, até se tornar simplesmente a forma como ele se move pelo mundo. E isso transparece em cada ambiente em que ele entra, em cada conversa que ele tem, na qualidade específica de presença que ele traz para as pessoas que têm a sorte de estar diante dele. Isso transparece. Quero falar diretamente com você agora. Se você está assistindo a este vídeo, se você é um homem que tem vivido sozinho por tempo suficiente para começar a notar mudanças em si mesmo, para as quais nem sempre tem palavras, eu quero nomear algo para você. O que você está vivenciando não é um dano. O que você está vivenciando não é a ausência de algo que você deveria ter. Não é uma fase de transição entre o relacionamento que terminou e aquele que ainda não chegou. Não é uma espera, é desenvolvimento. O desenvolvimento específico, conquistado a duras penas, de um homem que escolheu o caminho mais difícil do autoconhecimento genuíno, em vez do caminho mais fácil de preencher o silêncio com o que estivesse disponível. A clareza que você está desenvolvendo na forma como vê a si mesmo, na forma como vê as outras pessoas, na forma como vê as mulheres especificamente, é uma das coisas mais valiosas que você construirá na vida. Não porque isso necessariamente levará a algum lugar em particular. Não porque seja uma estratégia para um relacionamento melhor, mas porque é real. Porque é seu. Porque foi construído no silêncio de uma vida vivida honestamente. E a forma como você vê as mulheres agora, com essa clareza, com esse interesse genuíno, descomplicado pela necessidade, com essa paciência e essa apreciação que não é contaminada pela posse, essa forma de ver não é algo que a maioria dos homens desenvolve. Não é algo que possa ser ensinado em um seminário ou extraído de um livro. Vem de anos de uma vida honesta, anos escolhendo a si mesmo de forma deliberada o suficiente para que você finalmente saiba quem realmente é. É isso que você carrega. É isso que transparece na forma como você entra em um ambiente, na forma como você ouve, na forma como você sustenta o silêncio entre as palavras. Não é pouca coisa. É tudo. Assuma isso. Leve isso adiante. Traga isso para cada interação com um pleno conhecimento do que custa desenvolver e do que produz nas pessoas que têm a sorte de vivenciar isso. Você aprendeu a ver. Essa é a coisa mais rara. Quando um homem vive sozinho por tempo suficiente, genuinamente sozinho, intencionalmente sozinho com a coragem específica de um homem que se recusa a preencher o silêncio com ruído, apenas porque o silêncio é desconfortável. Algo acontece com a forma como ele vê. A necessidade desaparece. A projeção se desvanece. A armadura defensiva que costumava moldar cada interação silenciosamente deixa de ser necessária. O que resta é o próprio homem, com um olhar claro, centrado, genuinamente presente, movendo-se pelo mundo com a qualidade específica de atenção que apenas anos de solidão honesta podem construir. Ele vê as mulheres de forma diferente, não através das lentes do que ele precisa que elas sejam, não através da distorção da idealização ou da distorção do cinismo.
simplesmente como elas são, com curiosidade, com uma apreciação que não exige posse, com uma paciência que não exige resolução imediata, com o tipo de olhar que, para muitas das mulheres que ele encontra, é genuinamente desconhecido. E isso transparece na forma como ele ouve, na forma como ele discorda, na forma como ele sustenta o silêncio, na forma como ele vai embora, na qualidade de presença que ele traz para cada ambiente em que entra. Transparece porque é real, porque foi construído em vez de encenado, porque vem do único lugar de onde tudo o que é verdadeiramente valioso sempre vem, de dentro, do silêncio, do longo, honesto e paciente trabalho de um homem que escolheu conhecer a si mesmo. Esse homem vê com clareza agora, e o que ele vê no mundo, nas outras pessoas, nas mulheres que ele encontra com toda a sua atenção sem pressa, é mais bonito, mais honesto e mais digno de ser visto do que qualquer coisa que ele tenha visto antes. Antes de você ir, quero lhe perguntar algo real. Qual dessas mudanças você notou em si mesmo? Porque se você tem vivido sozinho por tempo suficiente, genuinamente, intencionalmente, com o tipo de atenção que produz mudanças reais, eu já sei que parte do que este vídeo descreveu foi recebido com um tipo específico de reconhecimento. O reconhecimento de alguém ouvindo ser nomeado algo que tem vivenciado, mas para o qual ainda não tinha palavras. Diga-me qual delas teve o maior impacto. Deixe nos comentários. Não como uma demonstração de autoconsciência, apenas honestamente. Qual mudança, qual observação, qual momento neste vídeo fez você parar e dizer: sim, isso é exatamente o que tem acontecido. Porque a sua resposta servirá ao homem que está assistindo logo abaixo de você, que está há 18 meses em sua solidão e ainda não conseguiu nomear o que está mudando nele. A sua resposta será o que lhe dirá: isso é real, isso é desenvolvimento, isso não é um dano, isso é um homem se tornando algo. Compartilhe este vídeo. Envie-o para um homem que está no meio dessa mudança, sem saber que é isso que está acontecendo. Um homem que se aquietou e começou a ver coisas que não via antes e ainda não entendeu que o que está acontecendo com ele é um dos desenvolvimentos mais valiosos disponíveis para um ser humano. Inscreva-se, se ainda não o fez. Todas as semanas neste canal entramos no território onde a maioria das conversas sobre homens não entra. O território interior, o território psicológico, o território do que realmente acontece dentro de um homem que escolhe viver com intenção e honestidade e a coragem específica que o autoconhecimento genuíno exige. Este canal existe para homens que veem com clareza ou que estão no processo de aprender a ver. Você pertence a este lugar, e seja o que for que você esteja começando a ver, confie nisso. Foi construído no lugar mais honesto disponível para você. No silêncio, na solidão, na verdade. Se esta exploração da força silenciosa encontrada na solidão mudou a forma como você vê a sua própria jornada, por favor, inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir a profunda história e psicologia que muitas vezes permanecem ocultas. Vamos cultivar um futuro de clareza juntos. A próxima descoberta profunda está esperando logo ali na esquina.